chamar aqui de novo o portal SQLite. Pronto, eu entrei na base. E aí eu já vou usar o primeiro comando que ele sugere ali, ó, enter, para ver aí quais são os comandos que podem ser usados, tá? Então todos os comandos do SQLite possuem esse prefixo ponto na frente, tá? Então se não tiver o ponto na frente, ele vai entender que é um comando SQL. Nesse terminal do SQLite, você pode usar comandos SQLite e comandos SQL. Para ver os demais comandos SQLite que podem ser usados, vocês podem entrar com esse comando .help, e aí ele lista, ó, todos os comandinhos que podem ser criados, que podem ser usados, tá? Então a gente vai experimentar alguns desses comandos aí na aula de hoje. Então só .help, e aí ó, são todos esses comandos que o SQLite tem. Okay. Eu deixei aqui um diagrama. Esse é um dos artefatos que vocês terão que entregar para aquele projeto técnico. É um dos TPs, né? Se eu não me engano, tá lá para depois da P1. Antes da P1 a gente tem ainda outros artefatos para serem entregues. Então aqui é um diagrama de entidade e relacionamento. Tem 5 entidades e alguns relacionamentos. E a gente vai tentar criar uma dessas entidades no SQLite. O ideal é que a gente crie as entidades primárias antes das entidades que dependem de outras entidades. Por exemplo, eu não posso criar categorias porque ela depende de uma usuário ID, né? Notícias também depende de usuário ID e categoria ID que estão em outras entidades. A avaliação também não. Então é usuários mesmo. A gente vai criar uma tabelinha de usuários e essa tabela vai ter esses campos. A gente já vai ver sobre os tipos de campos que podem ser usados no SQLite, tá? Por hora, vou voltar aqui para o terminal. Então vamos tentar criar a primeira tabelinha ali. Para eu ver quais tabelas existem na minha base, eu posso entrar com esse comando .tables. Como ele não retornou nada, então por enquanto não tem nenhuma tabela na minha base. Vamos criar uma tabela aí. Lembrem-se que comandos que começam com o prefixo ponto são comandos do SQLite. Se não tem ponto na frente, ele entende como comando SQL. Para fazer comentários no SQL, a gente usa traço. Tá? Então aqui, isso é um comentário do SQL. Criando tabelas. Olha lá, ele não executou nada. Então é só para deixar registrado ali um comentário. Vamos lá. Ele não é sensível a maiúsculas e minúsculas, tá? Eu vou usar isso só para diferenciar o que é comando SQL do que são parâmetros do comando SQL e comandos do SQLite, tá? Então comandos SQL eu vou deixar tudo em maiúsculo. Create table, usuários, abre parênteses. Olha, eu abri um parênteses, a hora que eu der o Enter, o meu terminal fica assim. Então ele entende que eu iniciei um comando, mas enquanto eu não finalizar esse comando, ele não vai ser executado. Então, por enquanto, ele não realizou esse comando, tá? Ele está apenas sendo definido, e a hora que eu fechar o parênteses e colocar um ponto e vírgula, é que ele vai executar o que a gente especificar aqui, tá? Então vamos lá. Usuários, deixa eu fazer um Alt Tab aqui. ID, nome, e-mail, senha e nível. Vamos criar um ID. Integer primário aqui. Nome, e-mail, senha.
nível, eu vou deixar aqui no inteiro. Ó, esse é o último campo da minha tabela. Então eu não vou definir uma vírgula aqui, eu vou apenas dar o Enter, fechar o parênteses que eu abri lá em cima e ponto e vírgula no final do comando. A hora que eu der o Enter, aí ele processou. Tá? Ele devolveu o prompt para mim. Se eu quiser confirmar se foi ou não criado, eu posso entrar aqui com o comando .tables e aí eu vejo a tabelinha criada lá. O Manuel está perguntando aqui se tem autoincremente. Não tem. Diferente lá do Oracle, né? Você pode criar você cria um recurso para ter um campo autoincrementável, né? Mas aqui no SQLite não tem. O SQLite ele é bem simples mesmo. Esqueceu de colocar o campo? Bom, aí o que você pode fazer é fechar o parênteses, fecha ponto e vírgula e dá o Enter. Ou ele vai dar um erro de sintaxe no seu SQL, ou ele vai... o Manuel já está adiantando aqui. Ou se ele criar a tabela, você vai ter que dar um drop table nela e fazer de novo. Mas se você for pressionando a setinha para cima, olha, ele vai mostrando aí os últimos comandos. Então você não precisa escrever tudo do zero. Vai pressionando a setinha para cima que ele lista os comandos ali.